Paulo Freire estava convencido sobre essa questão da vantagem científica, epistemológica, civilizatória do oprimido. E, portanto, moradores de rua, para nós, por exemplo, que seguimos as ideias do Paulo e nos referenciamos nelas, constituem um universo importante que a gente tem que ouvir mais. Nós não ouvimos, né? Além de invisíveis, a gente quer construir teses sobre eles, estudos sobre eles. Agora é preciso dar voz e vez a eles, para a gente ouvir o que eles estão dizendo. Porque eles estão no olho do furacão das contradições dessa sociedade que nós construímos. Parece que o Paulo tinha razão, parece. Meu nome é George Endrigo, eu sou defensor público federal. A gente recebeu a denúncia que a Escola Municipal Porto Alegre estaria com o risco de ser fechada por uma decisão da Secretaria Municipal de Educação. E a partir daí começamos a tentar averiguar quais as razões que estariam levando ao fechamento da escola e o que nós poderíamos fazer para que mantesse essa escola aberta, que era uma escola muito querida e muito frequentada pela população em situação de rua. 2% quanto é? 10. 3%? 30. Não, 25. Não. 5 e 5. 15. Então, se eu tirar mais... Nós estamos no centro de Porto Alegre, muito próximo ao centro de Porto Alegre. Logo adiante aqui tem um ponto turístico importante da cidade de Porto Alegre, que é a usina do gasômetro. E a escola está situada num ponto estratégico para atender as pessoas em situação de rua. Muitos vivem no centro, até pela questão do trabalho, da reciclagem, onde eles conseguem obter renda para o seu próprio sustento. Antes, perto do ponto de táxi, 2 horas vão estar tudo ali na frente. Eu conheci a direção da escola e alguns professores da escola numa audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores. Lá eu tive conhecimento de toda a situação, do que estava acontecendo. Pode ter certeza que essas pessoas, esse investimento que está sendo feito, vai dar frutos para o futuro. Sendo que poucas pessoas não podem ficar sem educação. Conte com a Defensoria Pública da União e a população de rua sabe que tem a Defensoria Pública da União uma instituição parceira. E nós vamos batalhar para que essa escola fique aberta. Hoje, a escola é um case de sucesso e muitas pessoas estão em busca, né, do ensino e entendendo que o valor educação é fundamental na questão da mobilidade social, na questão da busca da autonomia. Né? 5% não, fica 5. Então, ó, 1% de cada 100 é 1 e 1% de 500 é 5. Ó, pede emprestado, não tem, pede emprestado.
A característica específica da EPA é o atendimento à população em situação de rua e vulnerabilidade social. A escola ela iniciou em 1995 com a inauguração do prédio, mas na realidade há um ano, desde 1994, 10 professores já trabalhavam na rua, conhecendo a situação de rua, de meninos e meninas naquela época, preparando uma pedagogia assim, específica para atender esse público que estava fora da escola. Com o tempo, isso foi mudando. Assim, atualmente, ela é da educação de jovens e adultos e atende população a partir de 15 anos, né? Mas sempre mantendo essa mesma característica. Aqueles que estão em situação de rua, que muitas vezes são encaminhados também de abrigos, ou então até mesmo de comunidades, assim, mas sempre em situação de vulnerabilidade. Essa é a prioridade do atendimento da escola. Coca-Cola. E tem sabão mecânico também. Cerveja. Depois a gente vai ver o que vai fazer. Pega aqui, tu pode vir pegar. Suco. E toalha. Por que escolheu essas coisas, Paulo? Mais barato. Mais barato. E são coisas que tu precisa? Aham. Uma necessidade de alfabetização, por exemplo, que eles saibam ler e escrever. E aí tem, por exemplo, a gente usa os itinerários dos ônibus, o nome dos ônibus, que isso é importante para eles, porque a realidade eles vão pegar um ônibus e se locomover. Essa autonomia deles conseguirem ter a questão do dinheiro, a questão de fazer uma leitura, às vezes de um documento, eles não conseguem ler um documento, uma identidade, um CPF, um título. E tem isso desse tema gerador, ou seja, aquilo que está sendo gerado em sala de aula, aquilo que está sendo de interesse deles. Essa semana eu vou lá resolver esse negócio aí que eles estão falando, que eu fiz outro empréstimo. Cada ano que eu tive que ir lá receber, eles descontavam 200, 300. Porque às vezes, que o meu filho está contando, até um familiar pode se aproveitar disso e ir lá tirar um empréstimo, tirar o dinheiro que está na conta e usar outra conta. Aqui também nós temos os trabalhos feitos na oficina de papel artesanal, livros produzidos, blocos. Isso aqui tudo é feito aqui. O trabalho do SAIA, que é o Serviço de Acolhimento, Integração, Acompanhamento, é uma metodologia criada na EPA para atender esse pessoal. Então, o pessoal chega no portão, às vezes indicado por estudantes mesmo, indicado por alguns parceiros da rede, e aí nós atendemos, acolhemos e conversamos. A partir dessa entrevista inicial, se pergunta onde estudou, se está em situação de rua. A escola, ela existe, ela vai continuar existindo enquanto existir demanda. 21 anos, né? Mais de 2 décadas. Depois, tem fechado. Uma dúvida aí, depois que o cara... E a partir disso ele já fica na escola. Essa diferenciação, assim, de que não precisa do documento, do histórico, com toda a papelada pronta, né? É primeiro o sujeito, o olhar, a conversa. E os papéis a gente vai correndo atrás, a gente vai vendo junto, a gente pede parceria para a rede e aí as coisas vão se encaminhando nessa acolhida. Estou fazendo a 7ª série também, vai acabar a 8ª série agora também. Estou valorizando os professores, tentando manter a moral, a ética do colégio para o cara não entrar no caminho errado, não perder o rumo. Já estudei no Barão de Lucena, no Nis Floresta. Já estudei, deixa eu ver, só nesses 2 colégios. Né? E agora é a minha 3ª escola. Você está com que idade? Tô com 21. Nunca é tarde para recomeçar também, né? Faz sentido educar os adultos analfabetos gastando dinheiro? E por que não pegar esse dinheiro e aplicar nas crianças, na idade própria? Porque aí não nascem mais analfabetos. Essa era a tese que alguns defendiam, que eu chamo de eutanásia pedagógica. Quer dizer, já deixa os velhos morrer que vai acabar o analfabetismo se a gente não deixar nascer mais crianças. Isso é eutanásia educacional. Então, primeiro, eles têm o direito público, subjetivo, e por isso as autoridades, a sociedade têm a responsabilidade de dar a esse morador de rua todos os direitos, inclusive os da educação. Você alfabetiza os adultos, você aumenta a possibilidade de alfabetização das crianças, por causa da convivência delas com os adultos, e o adulto é sempre referência para a criança.
Então, se você tem criança convivendo com adulto alfabetizado, a história é uma. Se você tem criança com adulto não alfabetizado, a história é outra, a história da própria criança no seu processo de aprendizagem. Isso está comprovado, né? Portanto, alfabetizar adultos, alfabetizar a população de rua não é só responder a um direito, é uma questão estratégica para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Meu cabelo enrolado, todos querem me imitar. Eles estão baratinados e também querem me enrolar. Você ri da minha roupa, porque ela tá suja. Você ri do meu cabelo, porque eu não penteio. Você ri da minha pele, porque ela é branca, amarelo, preta. Você ri do meu sorriso, porque tá faltando um dente. A verdade é que você, povo brasileiro, tem sangue crioulo, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarara crioulo, sarara crioulo, yeah, yeah, sarara crioulo. A gente está na aldeia aqui onde é que a gente mora. Os guris já moram aqui já faz uns 5 anos. E se pudesse usar o uso campeão, já era nosso esse pátio aqui, né? Bem pertinho do colégio. Essa é a ida nossa pro colégio. Todos os dias a gente faz isso. O caminho da roça e o caminho da inteligência também, né? Os caras estão indo pra aprender. Vamos, Rico! Do Face, não, é que ela ainda vai almoçar ainda. Tá olhando pra ver qual é? Sabe qual é o preto? Não. Esses 4 aqui, ó. Olha. Onde é que é a página da EPA, meu? Eu tô tentando, né? Arrumar uma costela. Vou ver o que eu tô sem costela. Como a gente já terminou o texto, depois eu vou querer que alguém leia todo ele para nós, pode ser? Cortado e distribuído a todos os presentes. E sim, eu já ó, cuida que isso aqui já tá querendo rachar, ó. Sim, foi um movimento. Ele tá encostado. Eu queria fazer uma santa. Daí, no fim, não saiu como uma santa, sabe? Aí eu pensei assim, vou fazer uma senhora pedindo um pão, né, implorando uma ajuda, né, que nem a gente anda assim, né, na rua, pedindo e esmolando, igual, ela tá pedindo uma coisa assim. Só aqui na minha volta tem umas 30, 40 pessoas. Daí tu imagina essas 30, 40 pessoas atiradas por aí, né? Fazendo de repente até algo errado. Não, estamos aqui no colégio, ocupando a nossa mente, estudando. É um lugar onde a gente vem, toma o nosso banho, tem o nosso café, tem o nosso almoço. Tem tudo aqui no colégio, tá entendendo? Os professores, psicólogos pra gente conversar, telefone pra ver se precisa ligar, se quiser um papel pra fazer documentação, tu arruma tudo aqui no colégio. A última eu pedi pra mulher me falar assim, tu tem como me falar pra mim o português normal pra me poder entender que eu sou da rua? Daí ela falou que a culpa do negócio era o trâmite. E eu fiquei até o final esperando, tá ligado? Pra saber que era o tal de trâmite, que eu queria pegar esse trâmite pelo pescoço. Se ele que era o problema. Você tá entendendo, mano? E o caso do trâmite é os papéis em andamento. Então, por que tu não falou que é os papéis em andamento? Então, quer dizer que o colégio, tá entendendo? Eu, depois de 20 anos, eu voltei pro colégio pra estudar por causa disso aí, cara. Que numa simples palavra, os caras te dão este engano. E daí tu não sabe o que é, tu não sabe o que significa
fica aquilo ali, daí tu vai ser enganado como assim. E aqui é tudo questão do colégio. Chega no colégio, tu aprende o que é trâmite, o que é isso, o que é aquilo outro. Tu discute políticas públicas, tem as nossas reuniões aqui. Aí tu não fica leigo das coisas. Aí quando o cara vai falar com um político, alguém assim, que quer te enrolar, ele não vai conseguir, porque aqui no colégio tu tá aprendendo, né? Então tu não tem como te enrolar. Aqui no colégio tu aprende. A escola EPA é um local de resistência, né? Nós temos lutas jurídicas fortes. Não se pode educar com a barriga vazia. Como é que o aluno vai render com o estômago vazio? Ele não vai ouvir, ele não vai conseguir absorver o conhecimento. Qual é a função da escola? Formar um cidadão crítico, né? A EPA é a ressurreição da minha reintegração na sociedade, né, mano? Muitas vezes a gente vai nos lugares, bate palma por coisas que estão falando, mas não sabemos nem o significado, né, daquilo que falam. Então é uma porta onde a gente começa a conhecer as palavras, conhecer os diálogos das pessoas, saber o que falam para nós e como a gente vai, né, falar com as pessoas, como a gente vai dialogar. A gente não é entendido, mas a gente precisa entender, né? E é isso que a EPA representa para nós. Eu gostei muito de uma palavra que, aliás, está sempre na boca do morador de rua, né? Que é a questão da vida e da morte, que é iminente o tempo todo, né? E que é a palavra ressurreição. Ele fala ressurreição da inclusão. Bastaria ele dizer a reinclusão, mas ele faz questão de dizer que a projeção da vida no futuro está na educação. Interessante essa consciência dos moradores de rua a respeito da educação. O que os jogou na rua foi ter saído da escola. E o que os retorna à vida é voltar para a escola. É muito interessante isso. Que é essa valorização, né, destacada da educação como um instrumento de libertação humana. Que a secretária explique para... Em outubro de 2014, a secretária convoca a direção junto com o conselho tutelar para uma reunião. Não nos diz o assunto, a gente não está sabendo muito bem o que é, e a secretária nos comunica que a escola Porto Alegre vai passar a funcionar dentro do CEMET, dentro dessa outra escola que fica na Rua Santa Terezinha. Portanto, não vai mais aqui porque ela precisa desse espaço para a educação infantil. O Ministério Público a cobra e o orçamento participativo, a população do centro pediu este espaço para uma escola de educação infantil. Eu pergunto para a secretária se tem alguma possibilidade de negociação. Ela disse que não. E que daquele mês de outubro até dezembro, a gente vai começar as tratativas de adaptação para o processo. A gente olha um para o outro, não sabe o que fazer. Vem para a escola cabisbaixa, assim, o que a gente faz, né? Mas decidimos comunicar para o grupo só na reunião, né, num todo. E quando a gente comunica na reunião, a comunidade escolar, assim, e os estudantes dizem: ah, não, a gente não vai ficar quieto, a gente quer ampliar, a gente vai lutar. Não, o povo da rua só quer uma coisa: deixa nós estudar, não fecha nosso colégio. Só isso que a gente quer, não queremos mais nada, queremos estudar uma boa alimentação. São 19 anos, não é 19 dias, sabe? Então é uma história, é uma vida de cada um que tá lá. Que a gente quer que a secretária explique pra nós por que eles querem fechar o colégio e convence nós, porque eu acho que isso aí é uma palhaçada que estão fazendo com nós. É uma corda no pescoço. Morador de rua também quer virar doutor. Era um estudante politicamente ativo, de me entender, sujeito de direitos, cidadão da cidade e que tem que ser tratado com respeito e dignidade. Nós conseguimos lotar o plenário da Roça, está dizendo a esse governo autoritário que não tem deixa-renda, não tem retrocesso e não é essa casa aqui é apenas o início de uma luta, é apenas o início, porque a luta a gente tem que fazer na rua, bora pra luta. Nós não aceitamos mais esse
Nós realizamos diversos atos públicos e, para nossa surpresa, muitos atos, ou quase todos os atos públicos que nós tivemos, contou com um grande número de participantes, porque o apelo social da permanência da Escola Porto Alegre em funcionamento, ele não era um apelo apenas das pessoas em situação de rua, ele era um apelo das cidades de Porto Alegre que reconhece na escola um projeto pedagógico único e que durante toda a sua caminhada foi reconhecido por essa comunidade escolar e também da região centro de Porto Alegre. Colégio que eu conheci quando eu tinha 8 anos e tenho 21 anos de rua, então já faz, né, mais que eu vi pessoas que ajudaram a construir, porque normalmente eu vi a escola ser construída. E a escola foi construída com a mão de obra dos próprios alunos. Eles acham que a gente não tem voz, mas como a gente fala, né, morador de rua também quer ser doutor, sabe, né, a gente fala isso. Só que para isso tem que estudar. A gente já é morador de rua, a gente já sofre preconceito. Aí quando a gente vai se manifestar, a gente tem medo, porque, né, tu tá ali, bota a cara a bater, mas depois dali, tu vai sair dali, vai vender um jornal, vai dormir na rua, né? Antigamente eu pensava que era bobagem, né? Mas depois, quando a gente começa a descobrir o que a gente quer, que a gente tem direitos, né? Porque o modo de fechar esse colégio é um modo de tu não reconhecer os direitos, né? Aí quando tu começa a reconhecer teus direitos, tu começa a cobrar, entendeu? E tem 21 anos de... Para eles não é possível dar aula tradicional, né? De vez em quando o professor vai ao quadro para dar uma informação, mas eles é que reelaboram. Essa reelaboração, porque são adultos, experimentados, e viveram algumas experiências que nós, inclusive, não vivemos, são capazes de elaborar determinadas categorias, por exemplo, que nós não elaboramos. Então, não seria interessante criar uma ciência, uma inteligência sobre a pedagogia de rua? É o que o Paulo Freire dizia, a pedagogia do oprimido, é a pedagogia que vem de lá. Não é? Não é pedagogia com o oprimido ou para o oprimido, é pedagogia do oprimido. Ele é que vai nos dar os elementos para que nós façamos, como pesquisadores, a elaboração científica para aplicar, inclusive, no nosso sistema educacional, que tem fracassado. Todas as razões que foram expostas para o fechamento da escola não eram consistentes. Sem dúvida, é um modelo importantíssimo que deve ser replicado nas diversas capitais, né, onde a população de rua está mais presente. Tivemos notícia agora que o último recurso contra a liminar que proibia o fechamento ou transferência compulsória dos estudantes foi vencida, né, pela escola. Então agora segue o julgamento do mérito, mas com a tranquilidade que a escola não pode ser fechada de um momento para o outro. Isso nos fortalece muito. A gente sabe que as escolas estão abertas, mas se tu não tiver uma metodologia específica, esse público fica na porta e não entra. Ele tem que ser chamado, tem que ser adequado o funcionamento da escola para que ele não seja mais uma vez excluído da educação. Felizmente, nós também encontramos, sim, dentro das estruturas, né, ou seja, dentro das instituições do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, do Estado, parceiros que também conseguiram, de certa forma, garantir a permanência da nossa escola aberta, né? E hoje, felizmente, nós estamos dentro dela uma liminar que mantém a escola aberta e que a gente tem convicção de que também é fruto das mobilizações travadas nas ruas. A EPA é uma escola que atende prioritariamente pessoas em situação de rua. E para isso nós temos metodologia própria, estrutura própria. Precisamos de um olhar diferente da rede, mas nós não somos espaço de assistência social. Nós somos espaço da educação, mas somos para essa população e aí a gente tem que garantir identidade, tem que garantir espaço. Fechar uma escola dessa é um absurdo, porque ela pode ser um laboratório para o Brasil inteiro ver como organizar outras escolas nas várias regiões do país para esse segmento da população. Por questão de direito e por questão estratégica ao abordar o desenvolvimento do país. O EPA resiste.
É o que a SAR, o EPA resiste e morador de rua também quer virar doutor, né? Foi o que a gente mais gritou lá.